Fala aí galera, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar como trabalhar com máscaras no Delphi. As máscaras são um recurso bem interessante que serve para a gente definir quais os caracteres podem ser utilizados em alguns determinados tipos de campos. Então eu criei aqui uma aplicaçãozinha para mostrar para vocês, de teste, na prática como é que funciona. E eu vou abordar duas formas de se utilizar máscara. Uma vai ser através do componente MaskEdit. Ele fica aqui na paleta Additional, é um componente nativo do Delphi. Alguns componentes de terceiro também possuem esse componente e a forma de utilizar é a mesma. Todos eles vão ter essa propriedade aqui para editar a máscara, Edit Mask. E depois eu vou mostrar como utilizar a máscara diretamente pelo dataset, um dataset ligado numa tabela no banco de dados. Então, para você entender, aqui eu vou pegar esse MaskEdit 1, vamos entrar aqui na propriedade Edit Mask. Eu quero que você entenda de cara como é que é feita a estrutura. A estrutura é o seguinte, a máscara é dividida em três partes, separadas por ponto e vírgula. Então, a primeira parte aqui vai definir o tipo de máscara que você quer aplicar, que eu já vou explicar aqui em cima desses exemplos aqui atrás. Aí tem o primeiro ponto e vírgula, depois esse 1 significa se você quer salvar os caracteres ou não no banco de dados. Se eu desmarcar aqui, save literal caracteres, ele vai colocar 0. Se eu marcar, ele vai colocar 1. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver lá minha máscara de CPF com ponto e tiver com 1 aqui no segundo bloco, no banco de dados eu vou salvar o CPF com ponto e traço, formatado. Se eu quiser salvar sem a máscara, então a gente deixa desmarcado, ele vai colocar 0 e vai entender que você só quer salvar o conteúdo sem a máscara. E a última opção representa os caracteres em branco. No caso aqui, a gente está com um underline. Se eu colocasse um asterisco, está vendo aqui embaixo no teste input, ele já trocou, ele já mostra como é que vai ficar a sua máscara. Então, essa é a estrutura padrão das máscaras. Primeiro bloco, máscara. Segundo, diz se vai salvar ou não a formatação da máscara. E o terceiro bloco, ele está mostrando qual é o caractere que vai aparecer quando não tiver nada digitado na máscara. Tá? Aqui eu entrei num componente qualquer, vou cancelar aqui. Todos esses componentes são MaskEdit. Cada um está com uma máscara diferente. Cada um está com a sua máscara própria. Então, tanto faz se eu entrar em qualquer um aqui, a gente vai ter essa mesma telinha, onde a gente define a máscara. E aqui embaixo ele já te dá um teste para você digitar. E aqui no lado direito, nesse quadrinho, ele te dá algumas máscaras prontas que você pode usar. É só clicar que ele já vai desenhar para você aqui, por exemplo, uma máscara de hora, ele vai botar para você, de data, e você pode testar aqui embaixo. Ele já valida de acordo com a máscara que você colocou aqui em cima. E o que significa esses números que tem aqui no meio das máscaras? Então vou cancelar aqui e agora eu vou passar aqui em cada caso com as principais máscaras para você entender. A primeira que eu vou mostrar é o seguinte. Se a gente definir uma máscara com A maiúsculo, ele quer dizer o quê? Quer dizer que a sua caixa de texto ela vai receber qualquer caractere alfanumérico, ou seja, de A a Z, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, e qualquer número. Só que o preenchimento desse campo ele vai se tornar obrigatório. Então eu vou compilar aqui para mostrar como é que na prática, como funciona essa máscara. Olha como é que está definido aqui. Eu coloquei só o A maiúsculo. Então o que eu estou dizendo nessa máscara? Que eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5 caracteres digitados. Entendeu? Vão ter que ser 5 caracteres obrigatoriamente digitados. Eu não vou conseguir validar o campo se eu tiver menos caracteres. E esses caracteres, como eu coloquei o A, pode ser de A a Z, maiúsculo ou minúsculo, ou qualquer número. Então vou compilar aqui o exemplo para a gente ver como é que fica na prática. Está aqui o meu MaskEdit, está criado. Se eu digitar aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, validou. Por quê? A, B, C, D, E
está dentro de qualquer um desses conjuntos. Eu posso vir aqui e substituir também ABC 12, vai passar. Posso botar um maiúsculo, ABC minúsculo 12, vai funcionar. Agora, se a gente tirar um campo, tirei uma letra aqui, um número, e tentar sair do campo, olha o que vai acontecer. O Delphi vai retornar um erro de validação de máscara. Por quê? Porque você não digitou conforme a regra da máscara. Porque quando você usa o A maiúsculo, você está informando que o preenchimento é obrigatório. Então, aqui, para conseguir sair do campo, a gente tem que lançar de acordo com a máscara. Então, a máscara com A é nesse formato. E se eu quiser fazer a mesma máscara, só que sem ser obrigatório o preenchimento, aí a gente utiliza aqui o A minúsculo. O A minúsculo você já consegue vir aqui e digitar ABC e sair do campo, por exemplo. Ele não vai te retornar o erro de validação. O Delphi entende que aqui é um lançamento, um preenchimento opcional. Se eu quiser completar, sem problemas, 12. E qual é a diferença dessa máscara aqui para outra? Como é que eu lancei aqui no nosso componente? Simplesmente eu vim aqui e coloquei na máscara tudo minúsculo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 azinhos aqui minúsculo. Ele já vai entender que você pode lançar aqui tantos número como letras, dentro lá de A a Z, maiúsculo ou minúsculo, e ele não vai ser obrigatório o lançamento, pois está minúsculo. Então vamos ver aqui a próxima máscara, que é utilizando a letra L. Quando a gente coloca a letra L, a gente está restringindo o campo a receber apenas caracteres alfabéticos. Então você vai ter que colocar qualquer letra de A a Z, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, e o preenchimento vai ser obrigatório. Então vamos ver aqui na prática. Se eu tentar colocar aqui um número, não vai funcionar. Estou digitando aqui número, não aceita. Agora, se eu colocar uma letra, ele vai aceitar. E se eu tentar sair antes de completar a caixinha, ele vai retornar também o erro de validação. Para eu sair, então, eu tenho que completar, tanto faz com maiúsculo ou minúsculo, aí eu consigo sair do campo. E se eu quiser a mesma regra, mas com preenchimento opcional, é só colocar o L minúsculo. O L minúsculo a gente consegue também digitar qualquer letra, não entra número, mas eu consigo sair do campo. Então, essa é a diferença. Está vendo que é bem simples, né? Caracteres alfanuméricos obrigatório é o A maiúsculo, A minúsculo é opcional. Alfabéticos, L maiúsculo, alfabéticos opcional, L minúsculo. Agora, vamos ver aqui como é que funciona com caracteres numéricos. Com numéricos é bem parecido. A diferença é que ao invés de usar um A ou um L, quem vai ditar a regra do preenchimento é o caractere, é o número 0. Então, se a gente fizer uma máscara apenas com números zeros, ele vai se tornar obrigatório. Vamos ver como é que eu coloquei aqui na máscara. Essa aqui eu coloquei 5 zeros. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou ter que ter 5 números lançados nesse campo, senão eu não vou conseguir validar. Vamos lá. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, tentar sair, vai dar o erro. Já validou. Está faltando aqui mais um número. E aqui no de baixo eu coloquei com 9. A minha máscara está com 9. Então eu consigo sair sem completar o meu campo. Beleza? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma máscara de CPF, é só a gente vir aqui, vamos pegar esse aqui do número e editar. Você vem no primeiro bloco e coloca 999.999.999-99. Dessa forma, eu estou criando uma máscara de CPF que não seja, onde o preenchimento seja opcional. Como é que ficaria então? Dá um OK aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o campo. Ela vai aceitar aqui agora um CPF no formato. Você força o seu usuário a fazer um lançamento correto, né? Ele não consegue aqui, por exemplo, colocar letra e nenhum outro caractere que não esteja dentro do range aqui de números de 0 a 9. Então isso gera uma certa integridade para salvar as informações corretas no seu banco de dados. Então, se eu quiser digitar aqui 1, 2, 5 e sair, ele vai passar sem dar erro.
Agora, se você quiser fazer um campo mais crítico, você pode lançar aqui, você pode trocar a sua máscara, ao invés de usar 999, é só você colocar 000.000.00/00. Tá vendo que eu apaguei tudo aqui? Você pode sempre apagar tudo e digitar sua máscara. Quando você sai, você dá OK, ele já vai salvar naquele padrão, ó, da estrutura. Ele já adicionou aqui o 1 e o espaço em branco. Então você pode sempre apagar e escrever sua máscara, que o próprio Delphi ele já completa para você. Deu OK, agora essa máscara vai ficar obrigatória. Se o usuário lançar um CPF aqui pela metade, o sistema vai acusar e ele vai ter que então completar essa informação para poder sair do campo, tá? Aqui embaixo eu vou mostrar o uso do tralha. O que o tralha faz? Ele permite você digitar o sinal de mais ou menos junto com números. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 mais 10. Ele vai aceitar, além dos números, mais um sinal de soma ou um menuzinho. É uma máscara também interessante que você pode colocar para ajudar no seu campinho. E como é que fica essa máscara aqui? Deixa eu mostrar também como é que fica essa máscara no componente. É só a gente adicionar aqui, ó, tralha no lugar. Então ele vai saber que em cada posição dessa você pode digitar 09 ou sinal de mais ou sinal de menos. Tranquilo? E lembrando que você pode combinar todas essas máscaras. Então, se por exemplo você botar aqui na primeira posição um A, o que você está dizendo? Que a sua máscara na primeira posição ele vai aceitar qualquer um desses caracteres aqui em cima. Então eu posso colocar um A minúsculo, um A maiúsculo. Na segunda posição só números. Aqui eu posso botar um mais ou menos e outro menos aqui também, por exemplo. Então a máscara funciona para cada posição. Se você quiser combinar A, L com minúsculo, com zero, você vai ter uma máscara com regra por cada posição. Você pode colocar um A na primeira, um zero na segunda, um L na terceira. Então, para cada posição ele vai fazer a crítica de acordo com o caractere que a gente definiu lá na máscara. Tranquilo? Agora eu vou mostrar aqui, ó, o símbolo de 2 pontos. Esse símbolo ele é utilizado como separador de horas, né? Então ele vai separar hora, minutos e segundo. Vamos ver como é que fica aqui na máscara. Aqui, Edit Mask. Eu coloquei da seguinte forma: 99, 2 pontos, 99, 2 pontos, 99. Ou seja, eu tenho aqui um formato de 1 hora, onde eu não vou criticar a digitação. Vamos ver o que acontece então. Aqui na hora, vou colocar aqui 10, 20 e 30 segundos. Ele formatou, ele não criticou. E se eu apagar aqui 2 campos e sair, ele também não vai criticar, porque a gente preencheu com 9. Tá? E aqui embaixo eu tenho o exemplo mostrando a barrinha para a direita, que é utilizado como separador para datas. Então ele vai separar aqui o dia, o mês e o ano. Na nossa máscara também fica bem simples. É só colocar a regra que você quer, se é 9 ou 0, se vai ser obrigatório ou não. Aqui o traço, a barra e a quantidade de caracteres. Se você quiser fazer um ano, por exemplo, com 2 dígitos, é só deixar 99. Eu costumo deixar sempre com 4 dígitos, com os 4 números do ano. Você está vendo que não tem complicação, né? A máscara é só você conhecer essas regrinhas e colocar do formato que você quer. Aqui eu defini 2/2/ e para digitação, como é que vai ficar então? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 10/1/1995, ele vai acertar certinho, vai casar certinho com a minha máscara. Não entra número, letra, estou tentando digitar aqui letra, espaço, asterisco, nenhum outro caractere ele aceita, tá? Apenas número. Agora eu coloquei aqui 2 botões aqui do lado para explicar aquela segunda parte da estrutura da máscara, que é, lembrando aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, na data, a primeira parte, que é a máscara, aí tem um ponto e vírgula e tem um 1. O que o 1 faz? Se eu deixar marcado, olha o que vai acontecer. Eu tenho 2 propriedades nesse campo que são importantes da gente entender.
Se eu clicar aqui, por exemplo, no Edit Text, olha a mensagem que ele vai me dar. Ele me deu a mensagem da máscara. Por quê? Porque a propriedade Edit Text vai me retornar exatamente o que está digitado com a máscara. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 10 e 20 e 10 segundos e clicar para ver, ele vai me mostrar o campo formatado exatamente como com a máscara. E se eu clicar na propriedade Text, ele vai me mostrar o quê? Ele vai me mostrar a regra que eu defini naquele botãozinho. Então, por que aqui nesse caso ele mostrou formatado 10, 2 pontos, 20, 2 pontos, 10? Porque eu coloquei aquela opção de salvar o caractere literal. Se eu desmarcar, ele já trocou aqui para 0, a segunda regra. Vou dar OK. Você vai reparar que agora, quando eu botar aqui 10 horas, 20 minutos e 10 segundos, Edit Text vai continuar pegando. O Edit Text sempre pega o valor do campo aqui com a máscara. Agora, o Text ele vai respeitar aquela minha opção. Ah, eu mudei errado, eu mudei na data. Então, deixa eu corrigir aqui. Vem aqui na hora. Vou desmarcar aqui na hora. Save, não salvar caractere literal. Vamos ver agora como é que fica. Então, vamos lá. Recapitulando. O Edit Text ele vai pegar o valor que está escrito no campo com a máscara. Então, ele vai sempre mostrar, independente daquela opção marcada, se é para salvar os caracteres literais ou não, ele vai sempre mostrar da forma que está digitado aqui. Já o text ele vai pegar de acordo com aquela opção. Então, eu desmarquei salvar caracteres literais, ele pegou só o valor do campo, não trouxe a máscara. Isso é importante você saber definir, porque geralmente no banco de dados eu recomendo gravar os campos sem formatação. Então, quando você for salvar um campo onde você não esteja usando os componentes DataWare, que são esses tipos de componentes, né? O MaskEdit é um componente não DataWare, ele não está ligado diretamente no seu banco de dados. Então, se você fosse passar esse valor aqui para um campo na sua tabela, você teria duas opções, que seria, o que eu faço nesse botão aqui, ó? No botão Edit Text, eu dei um Show Message, acessando quem? O MaskEdit 8, que é esse componente aqui, .edit text. Então, se eu quiser salvar no meu banco de dados com a máscara, eu vou usar o Edit Text. Se eu quiser salvar, então, sem a máscara, eu vou usar o Text. O Text, na verdade, ele vai pegar o valor em cima da regra que você definiu aqui nessa opção, Save ou No Save. Se você botar Save, ele vai salvar a sua hora no formato 10, 2 pontos, 10, 2 pontos. Lembrando que se for um caractere, se seu campo também for do tipo texto, se for do tipo data, não tem jeito, ele vai salvar formatado. Mas se for um campo CPF, por exemplo, se você colocar aqui no CPF 999.999.999-99 e deixar marcado essa opção, o seu campo no banco de dados vai ficar salvo com ponto e o traço. Se você quiser salvar apenas o número, você vai ter que usar sem desmarcar. Tá? Para exemplificar melhor isso, eu montei aqui na segunda aba, na abinha Dataset, uma telinha de cadastro simples, onde eu tenho aqui alguns campos ligados numa tabela de clientes. Tá? E a nossa tabela de cliente, ela tem aqui os seguintes campos. Um ID do cliente, nome, um tipo, documento, CEP, telefone, endereço, bairro, UF e município. O campo documento, ele é um campo texto do tamanho 14. Por quê? Porque no documento pode entrar tanto CPF quanto CNPJ. E o maior campo é o CNPJ, que sem a máscara tem 14 posições. Com a máscara iria para 18. Então, dessa forma eu consigo abranger os dois campos. Coloquei também um campo CPF do tamanho 8 e telefone 11. Está vendo que o tamanho está sempre definido para receber os campos sem a máscara. Então, um CEP, por exemplo, se eu tivesse com a máscara, ele ia ficar com 11 posições. Não, eu só vou pegar os caracteres sem a máscara. Vamos ver lá na prática como é que funciona. Eu estou usando aqui, né, o Firebird. Então, eu tenho aqui no Data Module o meu componente SQL Connection, que já está conectado aqui, ó, tudo funcionando. Coloquei um SQL Dataset,
todos da paleta DB Express, que é uma paleta também nativa do Delphi. Aqui o SQL Dataset está ligado no meu conexão, fazendo a query, pegando todos os clientes. O Dataset Provider ligado aqui no SQL Dataset e o nosso Client Dataset ligado no Provider Name. O Client Dataset vai ser o componente que nós vamos utilizar para fazer o cadastro. Dando um duplo clique aqui, eu tenho todos os campos da minha tabela. Qual é a diferença então da máscara quando a gente trabalha diretamente no campo e quando a gente trabalha com o componente MaskEdit? Quando a gente trabalha diretamente no campo, usando o componente DataAware, que são esses componentes que se ligam diretamente no banco de dados, aqui eu usei, por exemplo, o DBEdit e o DB Radio Group. Eles estão ligados aqui na minha tabela através do componente DataSource, que está ligado lá no meu Data Module CDS cliente. Aonde que eu defino então a regra da máscara para estes campos? A gente vai lá no Client Dataset, seleciona aqui, por exemplo, o CEP. Ele vai ter aqui uma propriedade Edit Mask igualzinha do nosso componente MaskEdit, com as mesmas regras. É só clicar aqui nos 3 pontinhos, ele vai abrir. Aqui então a gente vai definir como que eu quero que a máscara seja salva. Então, por exemplo, eu coloquei 2 números, pontos, 3 números, traço e seguido 3 números. E não marquei a opção de salvar os caracteres literais. Vamos ver como é que fica então lá na prática. Vou mandar executar. Aqui na nossa abinha Dataset, eu vou clicar em incluir. Felipe Machado. Você vê que ele já está com a máscara de CPF também. Vou botar um CPF qualquer aqui. E no CEP eu vou colocar um CEP também. Um CEP qualquer aqui, 090 656. E vou salvar. Olha o que aconteceu. Aqui no nosso gridzinho aqui embaixo, na consulta, você vai ver que aparece formatado, certinho. Mas isso não quer dizer que no banco de dados a gente salvou formatado. Vamos dar uma olhada aqui no banco de dados. Você vai ver que só estão apenas os números, tanto do CPF quanto do CEP. Por quê? Porque eu desmarquei aquela opção. Agora, se eu voltar aqui no nosso projeto e colocar no CEP para salvar os caracteres literais, olha o que vai acontecer. Vou criar aqui um novo registro. Pedro Paulo. Vou botar aqui um CPF, um CEP e vou salvar. Tá vendo? Já bagunçou aqui embaixo. Salvei. Olha o que aconteceu. Ele salvou as 8 primeiras posições. Entendeu? Então, eu recomendo, você pode até salvar formatado, mas para você fazer consulta, fazer query, pode ser que te atrapalhe. Então, e você está guardando caractere à toa também. Né? Você está alocando mais espaço à toa no seu banco de dados. Então, por isso que eu recomendo sempre definir a máscara sem salvar o seu caractere. Só vim aqui de novo no CEP e eu vou tirar aqui. Eu não quero que salve os caracteres, eu quero apenas que salve o valor do campo. Telefone, como é que fica a máscara do telefone? É a mesma coisa, a mesma regra. O que diferencia para você vai ser se vai usar o 0 ou não. Colocou 0 no lugar do 9, ele vai ser obrigatório. Se eu quiser, por exemplo, dizer que só o DDD é obrigatório, a gente coloca aqui, o DDD, eu coloquei entre parênteses, lembrando que os parênteses não serão salvos, porque eu não marquei a opção. E vamos ver aqui como é que fica essa máscara então. Eu tenho aqui, Pedro Paulo, alterar. Vou arrumar o CEP dele aqui também. E quando chegar no telefone, a gente vai botar aqui 21, um número qualquer. Ele já jogou a máscara certinha aqui. Salvei. No banco de dados agora já deve estar arrumadinho. O CEP já corrigiu. E o telefone ele salvou, tá vendo? Sem o parênteses e sem o traço. Não precisa se preocupar, porque na hora que você for carregar esses campos no Delphi, ele já vai se encarregar de colocar a máscara. Lembrando que eu coloquei o DDD como obrigatório, então se a gente tentar deixar o DDD aqui em branco, ele vai apresentar uma mensagem de erro.
É só a gente colocar aqui certinho o DDD. Um outro recurso interessante é aqui no documento. Aqui a gente tem a opção de ser CPF ou CNPJ. Então, de acordo com o tipo que o usuário selecionar aqui, ó, se eu selecionar jurídica, ele já vai alterar a máscara do campo para CNPJ. Física, ele muda o label e muda a máscara para CPF. Então, se eu botar jurídica, a gente vai ter que colocar aqui agora um CNPJ qualquer. Naquele padrão lá, 1000 contra. Salvei. Tá vendo? Então aqui embaixo, ó, de acordo com o tipo, se é física ou jurídica, ele vai mostrar se vai ser a máscara de CPF ou a máscara de CNPJ. Então é isso. Lembrando que este vídeo faz parte do curso Delphi para iniciantes e a segunda parte, onde eu explico todo o código-fonte deste formulário e mostro também como funciona a consulta do endereço através do CEP, que é esse campinho aqui, ó. Se a gente colocar um CEP aqui válido, através do botão localizar, a gente consegue consultar online já aqui, ó, o endereço, o bairro, a unidade federativa e o município. Tá? Então isso eu também vou explicar lá dentro do curso, na segunda parte desse vídeo. E inclusive na sua área de membros, você também consegue fazer o download do banco de dados e o código-fonte utilizado nesse exemplo. O vídeo está disponível para os alunos na seção de aulas complementares. Beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima e um forte abraço.